Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Belo Papo. E hoje eu trago alguém aqui muito especial, porque eu acabei vivendo uma experiência com ela nas últimas semanas, que foi incrível. E ela vai falar para nós algo que é muito importante e muitas vezes deixado de lado, que é sobre a nossa alma. Então, Rosilene, eu acredito que vai ser muito pouco tempo para a gente conversar tudo que a gente gostaria, mas por favor, vamos resumir tudo que você tem para entregar. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, eh, conversando sobre um assunto que muitas vezes nos instiga a saber mais, a entender por que é que algumas coisas estão acontecendo na nossa vida, meio sem uma lógica, mas a gente no fundo sabendo que existe uma lógica, e como que a gente pode trazer isso para o consciente de uma forma mais prática, de uma forma mais palpável, já que falar da alma é algo impalpável, né? Exatamente. Então eu já considero a Rosilene como minha terapeuta, minha mais nova terapeuta. E nós tivemos um momento muito especial na última sexta-feira, que foi uma constelação com cavalos. Eu já tinha ouvido falar, e aí quando você fez o convite, eu falei, nossa, eu não sabia que existia aqui na nossa região. E falo para todos vocês, façam, recomendo, porque é realmente incrível. Mas antes de você ser terapeuta, você trabalhou na área da saúde por muito tempo. Conta para nós como foi essa transição. Até assim, né, falar assim, contar um pouquinho dessa experiência, né, de por que que hoje eu estou, né, como consteladora de cavalos, como terapeuta integrativa. Então assim, eu nasci e me criei na fazenda, né, meus pais são agropecuaristas, então a minha vida inteira eu trabalhei na fazenda junto com meus irmãos, eu sou a caçula, né, de uma família de 6 irmãos, e aquilo eu gostava, mas eu desejava uma vida um pouco diferente para mim daquela rotina diária, né. Uma coisa é você gostar de ir na fazenda, de passar contato com a natureza, outra coisa é você estar ali trabalhando todos os dias naquela Sim, rotina, né. Pecuária de leite, né, eh gado de corte, agricultura, né, mas a propriedade onde eu nasci é de gado de leite, né, produção leiteira aqui da região é grande, então é tirar leite todos os dias e vaca não tem sábado, domingo, feriado. e é madrugada muitas vezes. Exatamente. Então, assim, por mais que eu gostasse da rotina da fazenda, era algo que eu não me enxergava no futuro naquela rotina todos os dias. Então, quando foi para eu fazer faculdade, né, eu escolhi fazer farmácia e bioquímica, né, porque eu adorava química, adorava biologia, achava que tinha muito a ver comigo e fiz faculdade. Gostei muito, entende? Atuei, né, trabalhei aí em farmácia comercial, lá em Castro, trabalhei como bioquímica do laboratório do Hospital Bom Jesus, passei no concurso público na prefeitura, né, entrei como farmacêutica do PSF, já fui direto para gerência de farmácia, e aí tive a oportunidade de trabalhar na diretoria administrativa e financeira da Secretaria de Saúde, né, então trabalhar ali com orçamento, com gastos, com planejamento, com administração pública, né, já foi algo muito diferente do que eu tinha aprendido na faculdade, que por farmácia dá um campo enorme para nós trabalharmos de oportunidades, e ali eu estava aprendendo a fazer outras coisas administrativas, né, ligadas à saúde, mas não diretamente na minha formação básica. Então eu já tive aí um romper de padrões, né, saí lá de irmãos técnicos agrícolas, irmã agrônoma, veterinária, né, de toda uma cadeia produtiva no agro para trabalhar na saúde, né. Aí passei num concurso, estou trabalhando na prefeitura, por algumas questões, né, aí de cunho pessoal, decido
saída de um concurso público, né, que também para muitos que desejam isso é romper um paradigma Sim. bem grande, né. Fui convidada para trabalhar na gerência do hospital da Unimed, então trabalhei ali por 6 anos, todo o período ali da acreditação, de um grande crescimento do hospital, né, de como ele quando ele iniciou lá só como maternidade, até se tornar um hospital geral, então tive à frente aí de vários colaboradores, de várias, desafios ali, né, porque Sim. trabalhar na área de saúde, trabalhar num hospital, tudo bem que muitas vezes a gente vai para um momento muito feliz, que é o nascimento de um filho, mas infelizmente na maioria das vezes a gente está dentro de um hospital por uma situação bem desafiadora. Exatamente. Então trabalhar tudo isso é algo que me desafiava a todo tempo, né. E como eu tinha um contato ali, né, a formação de farmacêutica bioquímica é muito exato, né, então eu vou colocar um ácido com uma base, vai formar um sal, esse medicamento, esse princípio ativo vai entrar na molécula tal, farmacologicamente vai usar isso, e na prática eu via que não era bem assim. Às vezes o mesmo medicamento, do mesmo laboratório, para pacientes com o mesmo perfil não tinha o mesmo resultado. Dentro do hospital, às vezes era o mesmo diagnóstico, o mesmo cirurgião ou o mesmo médico, a mesma conduta, o mesmo protocolo, o resultado não era o mesmo, né. Então, desde essa época eu já via que algum outro fator estava desencadeando o desequilíbrio das pessoas, né. E que muitas vezes, por mais que se seguisse um protocolo, por mais que se seguisse uma rotina, por mais que se seguisse padrões estudados internacionalmente, o resultado para aquele paciente não era o mesmo, né. E aí por questões aí adversas da minha vida pessoal, né, eu, tive momentos extremamente desafiadores onde, precisei na ajuda, né, de terapeutas, precisei de ajuda de neurologista, precisei de várias questões aí num estado depressivo bem grave, e onde eu sabia o que todos aqueles medicamentos fariam no meu corpo físico, né, e toda a dependência que eu ia, poder gerar ao longo do tempo e que eu estava dependente naquele momento por todas as questões pessoais que estavam acontecendo na minha vida. E aí foi quando eu busquei as terapias, né, que na época nem chamava terapia integrativa, né, eram terapias holísticas, enfim, Sim. né, outros nomes aí, e fui vendo o resultado em mim, entende. Então eu fui desmamando de alguns medicamentos controlados e fui vendo que existia uma outra forma de cuidar, né. E aí fui me aprofundando nesse outro conhecimento que até então para mim era novo, né, por mais que eu tivesse já feito várias formações, né, eu saí lá de farmácia, fiz administração, fiz, MBA na Fundação Getúlio Vargas, fiz vários, treinamentos de liderança, de perfil comportamental, de como lidar com pessoas, de gerenciar essa questão de olhar para o ser humano com um outro olhar e perceber aquilo que está além do que ele está falando, para mim era algo novo, né, porque eu era, sempre fui muito pragmática, né, 2 mais 2 são 4. Uhum. Tive uma formação para isso. Sim. Então, assim, olhar e perceber que algumas vezes entender que algumas vezes a pessoa está dizendo algo ou vivenciando algo, mas tem algo por baixo daquilo, por trás daquilo, era algo que me trazia muita curiosidade e, ao mesmo tempo, quanto mais eu estudava, mais eu via o resultado prático que tinha, né. Então, mesmo ainda aí no momento em que eu estava como gerente na Santa Casa, de alguns serviços de apoio lá, eu comecei também a atuar como terapeuta, né. E esse universo me encantou. Me encantou tanto que eu pedi o desligamento, né, rompi mais um padrão aí, né, pedi um desligamento de uma gerência, né, de um cargo de gestão, para trabalhar naquilo que eu tinha percebido as transformações da minha vida, né. E aí começaram várias técnicas, Axis, coniterapia, Ho'oponopono, Theta Healing e constelação familiar era algo que eu já tinha buscado para minha vida pessoal lá atrás,
Na verdade, o primeiro momento em que eu pesquisei em constelação familiar foi para a empresa, né. Hum, Então, quando eu ainda estava como gerente do hospital da Unimed, eu ouvi falar que podia ser, e aí eu fui para Curitiba fazer um treinamento, saber um pouco mais como trabalhar ali, de modo muito superficial ainda, mas tive um contato. E nessa época, lá em 2012, eu fiz a minha primeira constelação com cavalos em Curitiba, né, com Paulo Neumann, que infelizmente o ano passado aí nos deixou nesse plano físico, e foi algo surpreendente para mim, né, o resultado que eu tive naquela época. Então, quando eu comecei a trabalhar, atuar com terapias, apareceu a oportunidade de estar fazendo cursos de constelação e agregar mais essa técnica ao rol de todas as uhum. técnicas que eu já vinha trabalhando. Mas, era algo, assim, que eu tinha alguns pontos de vistas, entende, com respeito a profissionais que eu já tinha buscado Uhum. nesse quesito para mim, né. Então eu resolvi que, a formação seria com cavalos, né, porque aí eu poderia estar retornando, né, a trabalhar na fazenda, né, lá, a utilizar os cavalos que já eram, né, do meu filho, do meu irmão, entende, que já eram da propriedade, como um benefício ou algo mais palpável, porque atendendo o consultório com barras ou com técnicas energéticas, para quem gosta disso, para quem já percebeu o resultado, é ótimo. Para quem é um pouco cético, fala assim: "Que loucura é essa? Não tô entendendo nada do que tá acontecendo". Mas olha, para quem é um pouco cético, fazer uma constelação com cavalos vai ser uma Isso, aí eu consigo nossa. trazer aquilo que eu busquei para mim, né, pra mim melhorar, para o meu autoconhecimento, para as minhas transformações pessoais, para romper os desafios que eu tinha, né, como todos nós seres humanos temos Sim. desafios. Eh, Aquilo que eu busquei para mim, que eu vi de efetivo nas mudanças, e aí meus clientes iniciais eram quem me conhecia, né, sabia se: "Nossa, você estava assim, agora tá assado, o que que mágica aconteceu aí na tua vida?". Não, não é mágica, é uma técnica, vamos lá, experimente que eu vou Nossa, é mostrar para incrível, você. incrível. E aí, foi assim que começou. E aí eu fiz a minha formação, sim, fiz formação em Curitiba, de constelação xamânica, fiz em São Paulo, mais 2 formações também, de constelação com cavalos, e comecei a atuar. Por por que com cavalos, né, e hoje eu sou, consteladora só com cavalos. Por conta, principalmente, das pessoas que não percebem essa energia de forma tão clara como outras. Eu quero ver se tem a oportunidade de eu deixar um vídeo agora, eh, do momento em que uma égua chega perto de mim. Ela estava longe, muito longe, e quando a Rose começou a conversar, começou a falar para mim algumas coisas bem legais, inclusive no áudio, se a gente conseguir colocar um áudio com som. E quando ela começa a falar da minha conexão com a minha alma, essa égua que representava a minha alma, chegou perto de mim, começou a me fazer carinho. Ela me beijava. Eu assisti aquele vídeo muitas vezes. Ela fazia carinho na minha mão. Ela ficou ali um tempo. E é uma pena. E, na verdade, a gente nem pode ficar filmando uma constelação inteira, mas eu gostaria de ter aquela imagem onde, na segunda parte que você fala, ela vem aqui atrás de mim e começa a fazer carinho na minha cabeça. Gente, que delícia! Ela ficou muito tempo perto de mim. Então, a pessoa pode não acreditar. Claro, existe uma certa dificuldade para aplicar qualquer técnica quando a pessoa não acredita em nada, né? Mas ali foi incrível. Inclusive, tem algo que me chamou muita atenção, que eu gostaria que você falasse sobre isso, que no determinado momento da constelação, a Rose falou para mim: não estão todos os integrantes da constelação aqui, ou seja, não vieram todos os cavalos da fazenda. Então, alguma coisa precisa ainda ser trabalhada e a gente vai conversando e tal. E quando eu passei por uma conversa ali com. Eu posso estar falando besteira, tá? Se eu falar besteira, você me corrige. Quando a gente tava passando por um processo ali onde eu fazia
uma conexão com a minha mãe, numa égua ali. Depois que deu certo aquela conexão com a minha mãe, ela teve uma fala muito linda sobre o meu pai e de repente veio vindo um cavalo que ia representar o meu pai. Explica isso, o porquê dessa autorização da mãe para poder chegar ao pai. Então, assim, né, Bert Helling, que foi quem primeiro quem tem mais relatos que descreve a constelação, né? Nós temos outros autores também, mas Bert Helling tem uma literatura mais vasta aí. A mãe é quem traz o filho ao mundo, né? É através do corpo da mãe que esse filho é gerado e é desenvolvido. Mas a mãe não gerou esse filho sozinha. A mãe, né? O pai esteve ali contribuindo com isso para que houvesse a geração. Mas a mãe carregou dos 7 meses, 9 meses, né? E o filho nós vemos ao mundo através do corpo da mãe, né? Através da mãe. Então, é o que a constelação traz muito, que a mãe é quem nos permite, né? Quem nos dá a permissão para que o pai chegue, né? Então, muitas vezes, eu vou pegar um cliente lá que às vezes não está tendo algum tipo de tá com algumas dificuldades na sua vida profissional, no seu desempenho, na sua prosperidade, e eu pergunto assim, como que é a relação com o pai? Pois é, meio ausente, né? Alguns pais são muito presentes, mas alguns pais acabam, por questões até mesmo do trabalho, né, se distanciando um pouco. Então, quem fica mais com o filho, na grande maioria das vezes, é a mãe, né? E é muito comum chegar clientes para mim onde o pai, às vezes, não estava tão presente na vida daquela criança, na vida da formação daquele indivíduo, né? E às vezes essa mãe contribui para esse afastamento, né? Digamos assim, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, e isso vai ficando no campo energético impregnado da pessoa, né? Então não é que a mãe não permite que o pai chegue próximo. Às vezes eles continuam casados ainda, né? Mas existe aquele afastamento, aquele distanciamento, né? E aí, quando nós conseguimos reconectar a pessoa, o cliente que está ali, com a mãe, entende? Porque indiferente, né, do que a nossa mãe possa ter feito ao longo da vida, ela nos deu a vida, né? E por exatamente nos dar a vida, é uma gratidão muito grande que nós temos por ela. Então, quando nós conseguimos conectar o cliente, a pessoa, a essa gratidão com a mãe, acontece a permissão para que a outra pessoa que também contribuiu para essa vida vir, o pai, possa chegar, né? No teu caso específico, né? Só para quem aí, né, tá imaginando, mas como que é isso? Os cavalos chegam ou não chegam, né? Então, assim, eu não tenho cavalos presos, né, em cocheiras ou em algum lugar específico. Eles ficam numa área da propriedade onde tem pasto, onde tem água, onde tem árvores, né? Tem mato, e eles ficam soltos ali, né? Então, quando tem uma constelação, eu chamo eles, né? E eles vêm para o espaço que está delimitado, né? Eu tenho um espaço delimitado com cerca, de arame farpado e portão, e um pequeno espaço dentro desse espaço maior, onde eu começo os movimentos, né? Que são cordas, né? Onde os cavalos eles podem passar de um lado para o outro, mas tem uma barreira, né? Todos os cavalos conseguem passar essas barreiras se eles desejarem, mas elas têm uma barreira física ali. Então, quando eu chego na fazenda, eu chamo os cavalos para vir e eles vêm. E nesse dia da Tati, né, meu filho estava na fazenda e eu pedi para ele já deixar os cavalos fechados para mim, porque a hora que eu chegasse a gente já fazia o trabalho. E aí a Tati viu, né, a preocupação dele: mãe, não vieram todos, mas eu já chamei, eu vou buscar eles, eu não sei o que aconteceu, porque normalmente todos vêm, né? Isso é algo que na grande maioria faz. E aí eu falei assim: não, filho, tá tudo certo, pode deixar, pode ir lá para casa da avó, e é que o movimento da constelação.
E aí foi exatamente, né? E aí sim tinham ido alguns cavalos, né? Em que a gente começou a fazer os movimentos, começou a fazer o que a gente chama das frases de cura, da conexão da Tati, primeiro com a própria alma, né? Depois com a Nossa, foi mãe, lindo. Foi né? lindo. E aí, quando ela se conectou com a mãe, quando esse sentimento foi muito verdadeiro, né? Aparece o cavalo, entende? Saindo do mato vindo, né? Não, e depois disso teve mais 2 outros cavalos que teve no decorrer da história. Foi incrível. E aí uma curiosidade para entender melhor por que com o cavalo, que a gente deve estar se perguntando, mas gente, por que com o cavalo? Existe um termo chamado cérebro espelho. Sabe quando a gente boceja e a pessoa que está na nossa frente boceja também? Então, explica para nós a relação cérebro espelho, Neurônio espelho. neurônio espelho, cérebro espelho é a mesma coisa. Não, mentira. Neurônio espelho com essa relação dos cavalos. Então, assim, né? Isso é uma capacidade nossa que a gente tem em espelhar o que o outro tá fazendo, Sim. né? Então, isso é comum. A gente não presta atenção, mas quando a gente vê, você tá com a perna cruzada, eu tô com a perna cruzada, entende? Tô copiando você, não. Tipo, naturalmente fomos ali e fizemos isso, Sim. né? E isso acontece, às vezes tá bocejando, às vezes a pessoa começa a passar a mão no cabelo e você começa a passar a mão no cabelo também, né? Porque existe essa conexão, né, do nosso cérebro com o cérebro de quem está próximo a nós, Sim. né? Então, isso acontece naturalmente, isso a neurociência explica, né? E os cavalos, eles têm uma sensibilidade muito maior do que nós temos, né? Então, se nós espelhamos, né? Se eu tô espelhando você aqui com as pernas cruzadas, é porque em algum momento eu me conectei com você e eu tô espelhando a forma como você está sentada, né? Eu podia estar com a perna descruzada, eu podia estar de várias formas, mas tá confortável para mim, Sim. né? O cavalo, ele tem uma sensibilidade muito maior. Então, quando ele se aproxima de nós, ele vai espelhar aquilo que está dentro de nós. Só que nós, seres humanos, nós vemos parte, né? Se você tá aí toda maquiada, bonita, ela fala assim: nossa, a Tati tá de boas hoje, né? Tá tranquila. Tá ótima. Mas às vezes só nós sabemos quais foram os desafios até nós chegarmos até aqui, né? Sim. Às vezes teve questões de trabalho, teve questões no trânsito ou na família. Mas ok, eu tô aqui, eu tô no meu trabalho, eu vou fazer. O cavalo não faz isso. O cavalo se conecta à tua essência, aquilo que é verdadeiro para você. Então não adianta querer chegar lá e mentir pra você. Não. O cavalo vai fazer exatamente aquilo que É isso que eu falo, assim, mesmo quem conhece de cavalo sabe, a pessoa tá com medo, você pega o cavalo mais manso, pois aquele cavalo, a pessoa vai ter medo, a pessoa chega lá, não, eu sei andar, eu sou confiante, lá. Mas o cavalo vai ter reações que a gente sabe que são diferentes. Então, o que o traz, né? O cavalo, ele vai fazer movimentos que vão refletir o que você está sentindo, o que você está experienciando. E aí é o ponto onde eu falo da constelação com o cavalo ser algo palpável, entende? Porque eu não tenho como manipular o cavalo, e aí às vezes falo cavalo, égua, independe na constelação, não tem prevaleção de sexo, né? É o animal que tá ali. Então, por exemplo, eu tenho como manipular a égua para naquele momento em que eu estava fazendo uma conexão tua com a tua alma, ela chegar e te cheirar. Eu não tenho como, na hora em que a gente tá falando para liberar os padrões, para entregar para a terra, fazer com que o cavalo role na grama, que foi o tamanho que aconteceu, né? Porque eu não tenho como adestrar um cavalo para isso, né? E eu não trabalho só com os meus cavalos, né? Eu trabalho com os meus cavalos, com os cavalos da propriedade, que nem todos são meus, tem do meu cunhado, tem do meu sobrinho, tem do meu irmão, mas eu também trabalho com cavalos da sua propriedade. Então, se você tem cavalos que não sejam garanhões, porque aí o instinto de garanhão vai falar mais alto, eu vou na sua propriedade, desde que tenha um espaço delimitado,
E a constelação vai acontecer da mesma forma, porque o neurônio espelho do seu cavalo é o mesmo do neurônio espelho do meu cavalo. E ele vai refletir aquilo que você está sentindo e aquilo que você está percebendo. Então, muitas vezes, e aí eu volto a fazer um gancho na minha fala anterior, muitas vezes a gente está falando algo, mas não está sentindo aquilo. Né? E aí a gente pode desenvolver, através das nossas capacidades parapsicológicas, a percepção disso. Putz, isso não soou muito bem. Mas entre eu falar para você, né, Tati, ó, Tati, será que isso daí é verdade? Muitas vezes pode ser ofensivo. Pode ser ofensivo, ou assim, claro Quem que é. Eu pensa tô que falando. Quem você pensa que é para estar duvidando do que eu tô te Sim. falando? Agora, quando o cavalo faz um movimento de aproximação, ou às vezes um movimento de repulsa, de rolar no chão, de ficar lá, né? Eu já tive muitos clientes com estados depressivos muito graves, onde o cavalo não mexia, parecia que ele não respirava. Entende? Até eu conseguir trabalhar uma conexão com essa pessoa, daquilo que faz sentido para ela, que ela gosta, que ela vai ter motivação para viver, e o cavalo, opa, agora eu posso levantar, entende? Então, às vezes ficaram, né? Teve uma constelação há uns 2 meses atrás que a gente ficou mais de 40 minutos. Olha. Até nós conseguimos, porque a dor daquele indivíduo era muito grande, era muito profundo. E não Entende? tem. É interessante você falar sobre isso, porque não tem tempo certo. Tira a tarde e vai, porque vai depender muito de vários fatores ali, que pode ser que seja rápido, pode ser que seja mais devagar. Exatamente. E aí, conforme a gente vai conduzindo ali a constelação, os movimentos vão aparecendo, né? E aí, muitas vezes me questionam, porque essa é a prática de muitos consteladores. Eu vou trabalhar um tema, né? Então, muitas vezes me ligam assim, tá, mas aí você já quer que eu saiba o que eu vou querer constelar? Ou a gente pode constelar tal coisa? Eu falo assim, ó, a gente vai constelar o que os cavalos me mostraram. Mas essa ainda. Não vai achando que vai constelar aquilo que você quer, porque não é. Porque às vezes aquilo que você tá percebendo como um desafio da tua vida tem algo mais profundo, né? E primeiro a gente vai nessa camada mais profunda, né? E às vezes não é só um tema que eu vou estar constelando, porque os cavalos estão ali e estão me mostrando, e os movimentos vão vindo e a gente vai trabalhando. Entende? Enquanto houver os movimentos do cavalo na constelação, enquanto o meu cliente está disponível e disposto a olhar para aquilo e ver as transformações que ele precisa fazer internamente, porque o meu trabalho é de mostrar para a pessoa o que está acontecendo dentro dela, que às vezes ela não está enxergando. Exatamente. É incrível, é surreal, tem que viver a experiência para poder entender mais a fundo. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre, mas eu quero finalizar então pedindo para você deixar suas redes sociais para que as pessoas possam te encontrar, por gentileza. Tá, então Instagram, tá? Tem Rô Gomes Constelação com Cavalos e rosilenegomes.axis, tá? Nesses 2 Instagrams eu falo um mais específico de constelação, outro das outras técnicas que eu trabalho, né? E ali tem o meu telefone, ali tem meu direct, ali tem minha página na internet, vocês podem entrar, tem relatos de pessoas que já fizeram constelação, né? Tem um link lá que vai ter mais de 100 perguntas e respostas sobre constelação, porque às vezes você fica em dúvida, entende? Então dá para você tem bastante conteúdo ali para você explorar. E claro, né, pode estar me contactando aí para a gente estar conversando e esclarecendo muito mais dúvidas pessoalmente, né? Sim. Ou mesmo pelas redes sociais aí. Te agradeço por aceitar o convite e parabenizo por entender o dom que você tem e assim fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Obrigada por isso, e logo eu estarei lá no consultório continuando essas terapias, como falei. Já batizei como minha terapeuta, agora vai ter que me aguentar, não tô nem aí. Rose, obrigada. Obrigada mais uma vez por aceitar. Eu agradeço a oportunidade.